aqui, meu Deus, venha ter entendimento, meu Pai, que venha entender o que Ele está falando, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus. Abençoe Ele, meu Pai, dê sabedoria para Ele, meu Pai, livra Ele de todo mal, de toda seta do inimigo, meu Pai, que anja, glória a Deus, que anda tentando, meu Deus, envergonhar Ele, meu Pai, mas não vai conseguir, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor está com a espada desembanhada, meu Pai, para estar protegendo Ele de todo mal, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Promete a igreja com a paz do Senhor. Vamos estar voltando aqui na lição de número 16, Apocalipse, capítulo de número 8, versículo de número 6 em diante. Vamos fazer algumas Vamos lembrar um pouquinho que a gente passou no ensino passado. A gente viu a abertura dos selos. A gente vai ver aonde o Senhor começa a dar os avisos, os sinais primeiro sobre a sua vinda, sobre o seu reino. A gente vai ver os cavaleiros, as permissões do Senhor através dos cavaleiros. E agora a gente vai estar entrando para a justiça do Senhor sobre o ímpio, sobre a terra, aonde outrora a gente viu na abertura dos selos o clamor dos santos pedindo ao Senhor a intervenção, a vingança do Senhor que fosse feita sobre o sangue deles derramado nesta terra. E o Senhor pede a eles um pouco mais de paciência para que os outros demais fossem mortos e fossem todos vingados. E na abertura do 7º selo a gente vê o cumprimento do Senhor deste período onde o Senhor entrega essas vestes brancas, e a gente vai começar a ver ao soar das trombetas a promessa do Senhor se cumprindo àqueles santos. Livro de Apocalipse, capítulo de número 8, versículo de número 6. Toda a igreja já achou, já está aberta. E então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra e 1/3 das árvores e toda a relva verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar, e foi destruído 1/3 das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que
que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, e 1/3 da lua, e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. E quando eu olhava e vi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai daqueles que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser tocada pelos 3 outros anjos. Amém? A gente oramos aqui agora, pedimos o discernimento e sabedoria do Senhor. Coloque suas mãos sobre a sua cabeça. Senhor meu Deus, Pai, nós clamamos ao Senhor que o Senhor venha sobre nós com o Teu Espírito, que o Senhor venha colocar sobre nós agora todo o entendimento, ó Pai, toda a sabedoria através da Tua palavra. Espírito Santo, pedimos que o Senhor venha nos revestir, que o Senhor venha nos dar, ó Pai, aqui toda a sabedoria necessária, que aqui não venhamos, ó Pai, trazer interpretações da carne, mas sim, ó Pai, direcionada pelo Teu Espírito, que o Senhor venha fazer a Tua vontade aqui ao nosso meio, que nós sairemos daqui hoje cheios, ó Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia, porque a Tua palavra, Senhor, ela é alimento para nossas vidas. A Tua palavra, meu Pai, ela é a chave da salvação, das promessas que o Senhor nos deixou, meu Pai. A Tua palavra é a chave da vida eterna, e nós te pedimos que o Senhor nos entregue o discernimento e sabedoria necessária para que nós venhamos alcançar e tomar posse desta chave, em nome de Jesus. A igreja pode se assentar. Dando glórias a Deus. Então aqui nós vamos ver, João ele descreve sob sua visão 7 anjos postos diante do trono de Deus, prontos para soar as trombetas e anunciar os castigos de Deus sobre a terra. A gente fez aqui uma passagem rápida sobre o que a gente estudou no ensino passado, que foi a abertura dos selos, aonde nós vamos botar uma ênfase aqui nos 4 primeiros selos. Não seria diferente das trombetas. Nos 4 primeiros selos vem os cavaleiros, aonde não traz um castigo, não traz algo sobre a terra, o cavaleiro branco, mas o vermelho, o preto e o amarelo, ele vem trazendo fome, pestes, doenças. E a gente vai ver que o 5º selo é um alerta para os outros. Do 5º selo em diante, a gente vê um alerta para os demais selos. E nas trombetas ela vai ser da mesma forma. Quando se abre, quando se soa a 4ª trombeta, para dar início à 5ª, João vai relatar que vê uma águia sobre o céu e ela clama: ai, ai daquele que mora sobre a terra, por causa das outras trombetas que aí ser tocadas. Então nós vemos aqui as profecias do Senhor, as revelações de João, as consequências do 3º cavaleiro e do 4º. A gente traz fome, onde ele teria que trabalhar muito por um denário para conseguir o seu alimento. No 4º cavaleiro, isto fica mais difícil ainda, pois o cavaleiro ele vem seguido do inferno e traz consigo o Hades. E aí a fome vem por completa, pestes, doenças. E a gente, já não bastasse já essa tribulação
Depois, lá no 6º selo, o 5º selo, vai vir o mártir, né? O clamor dos mortos, dos santos, pela vingança do Senhor. E o Senhor promete a eles dá a eles vestes brancas, para que eles esperem um pouco mais, para que o Senhor lhe fala que tem mais irmãos que morreriam em prol do seu nome, em prol do Evangelho. E nós vemos que essas promessas elas vêm se cumprir no 7º selo, aonde acontece o tempo de silêncio por cerca de meia hora, e então começa a se soar as trombetas, aonde o Senhor tinha prometido para os santos que esperassem. Então aqui o Senhor já começa a vingar. Não quer dizer que o Senhor está completando o seu ciclo da vingança, é tanto que ela vai se findar, ela vai se completar na 7ª trombeta, onde nós vamos chegar com a nossa leitura. A gente vai ver que a promessa do Senhor para com os santos, ela vem se cumprir sobre a 7ª trombeta. A primeira trombeta, ela vem quando os anjos tocam, ela vem como um saraiva de fogo misturado com sangue, e ela vem destruindo uma terça parte da terra. A gente vai ver aqui que as 3 primeiras trombetas, ela vem destruindo a terra, ela vem fazendo um juízo sobre a terra. Não diferentemente dos selos, a gente vê também agora as trombetas fazendo o seu juízo, tendo ali o seu julgamento sobre a terra. E então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo misturado com sangue, e foram atirados à terra, e foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Nós vemos aqui, nós temos como oxigênio, como base nossa de oxigênio, as árvores. Quando a gente vê aqui ervas verdes, a gente temos nossos alimentos, comidas. Então o primeiro castigo do Senhor, ele vem através da plantação. Nos selos, no 3º selo e no 4º selo, vem uma fome tremenda. Aí agora, no soar da primeira trombeta, cai saraiva de fogo sobre a terra e destrói as árvores e toda a erva verde. Já estava difícil a vivência dos 3º e 4º selo, e agora vem a trombeta e destrói parte da plantação. Temos como exemplo aqui os tempos de estiagem, quando as chuvas ficam muito, as plantações caem, a produção e os alimentos sobem. A dificuldade de muita gente, o valor da cesta básica, ela vai subir exorbitantemente os valores. Juntando esse fator com o fator do 3º e 4º selo, os pobres, pessoas de renda baixa, será impossível de conseguir um alimento, de comer, de ter uma alimentação digna. Creio que quando chegar o período, que nós já vamos estar nesse período, o anticristo ele já vai estar às portas, já vai estar com o período já da falsa paz, né? Porque a Bíblia vai falar que Satanás, o anticristo, ele vai manifestar
num período de calamidade. Então, ao soar da trombeta, aqui nós vemos que nós já passamos esse período de calamidade. Eu creio que já se iniciou este período do anticristo, já da perseguição, porque aqui já segue-se o juízo, a vingança do Senhor com o povo ímpio. Então nós cremos aqui que o anticristo já está no seu reinado, no seu império. Vamos ter também aqui como as pestes do livro de Êxodo, capítulo 9, versículo 22 ao 25, e também como cai também a chuva de saraiva com fogo sobre a cidade de Sodoma. Em Gênesis 19, 24, também vai ter essa mesma chuva, esse mesmo exemplo nessas duas passagens do livro de Êxodo. Vamos ter referências parecidas, não a mesma coisa, mas parecidas, com a queda, a destruição de Sodoma. A segunda trombeta, e o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar. Uma terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então aqui nós vamos entender que uma terça parte do mar se transforma em sangue, uma água impura, e uma terça parte dos animais que existiam sobre esta água morrem. Como vamos imaginar aqui uma estrela imensa caindo sobre a água, uma terça parte do mar, de águas do mar. Nosso planeta tem 3% de água potável, água doce. Uma pouca parte dela, não lembro agora para falar a porcentagem, de terra, e o resto é de água. Então agora imagine uma terça parte dessa água com uma imensa, com aquela Bíblia aqui, a segunda trombeta vem falar que é como se tivesse uma aparência de um monte caindo em fogo sobre o mar. Então é para ser muito grande. Agora você imaginem se hoje nós temos tsunamis, a movimentação das placas tectônicas cria os tsunamis e engole embarcações, vilarejos. A Bíblia vai falar aqui que este fenômeno, essa pedra, essa montanha que cai sobre o mar, ela vai destruir uma terça parte dos animais e das embarcações. Então nós imaginamos aqui uma imensa onda engolindo todas essas embarcações, pessoas, povoados que estavam sobre a sua frente. Não tem muita aqui. Vamos ter também só uma referência sobre o mar, quando Moisés toca ele transforma em sangue, mas é só uma referência, um exemplo do transformar em sangue. Mas a tradução que a gente vê, se a gente for olhar aqui, a gente vai ver algo espiritual nas trombetas. Se formos tomar, por exemplo, aqui, porque tem muitos teólogos, muitos estudiosos que falam os eventos das trombetas como simbologia e não o que poderia acontecer. Alguns fenômenos, algumas referências terão como simbologia, assim como a gente estudou como as simbologias numéricas, representações numéricas, mas a gente leva em consideração que a maior parte das trombetas citadas nos eventos são espirituais. Então, estrelas caindo, saraiva, temos a referência de Sodoma, a destruição de Sodoma, que cai pedras como saraiva de fogo, de enxofre sobre Sodoma. E aqui nós então temos
uma base como meteoros que caem sobre a terra nessa segunda trombeta. A terceira trombeta, no versículo de número 10, e o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra parte dos rios e sobre a fonte das águas uma grande estrela ardendo como um tocha. E o nome dela era Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Absinto, ele tem uma tradução de amargo. Tem uma tradução que ela vai trazer uma outra tradução, estou tentando lembrar o nome dela agora. Chernobyl, um catástrofe que aconteceu, mas não tem nenhuma relação com ela. Então essa grande estrela, que ela cai sobre as fontes das águas e rios, ela vai transformar um terço das águas amargas. Aí lembrando, a gente teve 3%. Isso era quando eu estudava, era 3% de água doce. Muito zero. Imagina hoje. Não pode ter um período de escassez, a gente fica sem água, água racionada, água falta em muitos lugares. Então, a gente for parar para raciocinar um pouco, um terço da água potável se transforma em águas amargas. E a Bíblia vai falar que ela vai levar muitos homens à morte. Este castigo foi diretamente ao homem. A gente entende aqui que não, é um castigo sobre a terra, mas por se tratar da água, de uma fonte natural que o homem precisa, levou a muitos homens a morrer. Assim também como as pedras de Saraiva, que destrói as árvores, o oxigênio. Mas hoje, com as tecnologias que o homem tem, o homem consegue criar o oxigênio artificial. A Bíblia não vai relatar aqui de morte, né, sobre a vida do homem. Ela vem se tratar agora no terceiro soar da trombeta. Por consequência, muitos homens morrem por causa da água amarga. Uma água amarga é uma água que não se serve para tomar e nem tem como ser tratada ou filtrada, né? No quarto, aí agora a gente vai ver os sinais, né? O alerta sobre o povo que habita sobre a terra, que é o Ai, onde João vai ver aquele que anda, sobrevoa sobre a parte do povo, no versículo de número 13. E então ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra por causa dos restantes das vozes das trombetas, dos 3 anjos que ainda têm que tocar. Ai. Oi? Traduções vai falar de águia e outras vai falar de anjo. A tradução de águia, ela tem a tradução daquele que voa em busca da sua presa. Então, aqui o anjo ou a águia, ela traz um alerta dos céus da ira de Deus sobre a terra. É como se João vê um anjo que tem a aparência de águia e ele alerta o povo, como se o anjo estivesse sobrevoando, preparando para tragar aqueles que estão sobre a terra.
como que se preparasse o povo para o pior que há de vir, que está por vir. Deixa eu só conferir na minha Bíblia que eu li pelo material. No material ele está a águia, né? Na minha Bíblia também está a águia. Então, aqui nós vamos ver apenas esse fenômeno aonde vai se ter os anjos, o anjo voando, e a gente vai ter o sol, a lua e as estrelas. Nós vamos perder a claridade, vão ficar escuro, e o anjo sobrevoa anunciando as últimas 3 trombetas. Se a gente for analisar aqui esse ai do Senhor, a gente tem que esperar com mais. Como é que eu vou explicar aqui? Quando alguém vem avisar de um erro que você está para cometer, ou de uma consequência de um ato que você cometeu, e alguém te avisa das consequências que estão por vir. Agora imaginamos aqui como você tem um ai, e o ai é repetido 3 vezes. O ai, vamos supor que vamos tomar como uma palavra de dor, né? Quando você machuca, a primeira palavra que vem é ai, doeu, e o ai repetido 3 vezes, uma representação de muita dor. Então, aquele anjo ele estava anunciando que o que estava por vir era terrível, que aquilo que estava por vir, os céus lamentavam sobre a terra. E no quinto trocar das trombetas, vai dizer: a estrela do céu recebe a chave do abismo. Absinto. E sobre ela sairão gafanhotos. São visões de João que, se você for parar para imaginar, aqui muitos homens, muitos teólogos, antes da gente fazer a leitura, muitos teólogos estudiosos vão falar, vão citar esses gafanhotos como helicópteros e drones atirando sobre o povo. Mas a gente tem que lembrar que aqui nós estamos vendo o espiritual. Se a gente for querer modificar essas pragas, aqui a Bíblia vai falar que ela sai do absinto. A estrela cai e ela traz, não consigo achar. O que é que me faz entender? O absinto é o inferno, né? O absinto é algo mais profundo, as profundezas do absinto. Então é mais profundo que o absinto. Qual foi a estrela que caiu do céu? Muitas das vezes, vamos só fazer uma ênfase para a gente lembrar uma coisa. Quando a Bíblia vai falar de estrela, ela vai citar, está querendo falar de anjos. Então, quando ela vai falar de uma estrela caída com a chave do absinto, né? Ela não entrega a chave em poder da estrela, mas ela cai com a chave para que pudesse abrir e libertar do absinto, né? Do algo profundo, nas profundezas do inferno, e liberar aquilo que estava por vir. Então, quando a gente lembra da estrela, que é o anjo, que é o anjo que cai? O próprio Satanás. Então ele traz, e aqui a gente vai falar que esses gafanhotos, que muita gente vem falar, tem uma referência como os gafanhotos das pragas de Egito.
Mas não é, porque os animais eles não têm reis. E a Bíblia vai falar que estes gafanhotos, eles tinham por dois líderes, por Abaddon e Apolion, os anjos do abismo. Muitas das vezes a pessoa pensa assim: falar que é um anjo, o anjo é bom. Não, Satanás ele era um anjo. A terça parte que ele carregou com ele também era anjo. Aonde a gente vai ver mais anjos? Sobre o rio Eufrates, são 4. A gente vai ver no sexto trombeta a libertação desses 4 anjos. Aonde, por muitas traduções, o pessoal falava que seriam anjos bons, que sairiam, que pelejariam, mas a leitura, como a gente vai ver na leitura, estes anjos eles vão ser libertados para matar a terça parte dos homens. O 5º selo: os gafanhotos terão autoridade para perturbar por 5 meses os homens. A gente vai fazendo a leitura no capítulo de número 9. A gente vai ter as referências de como eram esses gafanhotos. E eles vão ter autoridade para perturbar, para atormentar os homens durante 5 meses. Como é atormentar? A gente vai lembrar lá do endemoniado de Gadareno. A Bíblia vai falar que ele era atormentado por demônios. Muitas pessoas vão falar assim que foi tirado da terra a morte, mas o inimigo ele vai perturbar os homens. Então ele vai tirar a paz dos homens. Os homens, o próprio missão das trevas é tirar a paz e impedir que os homens tentem tirar as suas vidas. Não quer dizer que a morte será tirada. É tanto que nas passagens não lemos isso, que a morte será tirada, mas que os homens serão entregues ao atormento, serão sujeitos a estas pragas, a estes gafanhotos. Então, capítulo 9: e o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu a estrela que havia caído do céu sobre a terra, e a estrela foi dada a chave do poço do abismo. Então, do poço é mais profundo que o abismo, né? O abismo, vai falar, é mais profundo. E quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra. Ele foi dado o poder como dos escorpiões da terra, e eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Espera aí, o selo de Deus na testa. Mas muitos não pregam que Jesus vai buscar a igreja antes. Por que aqui agora na tribulação, João está falando aqui agora que os gafanhotos não têm poder para atormentar aqueles que têm o selo de Deus na testa? O que João quer falar com isso? Aí agora, lembra dos 144 mil selados? Nós falamos que nós trouxemos aqui, falamos que esses 144 mil é um número, uma representação numérica. Página 72. Abre aí. Porque aqui na 5ª trombeta, João vem falar que
A estrela que cai recebe a chave para que esses gafanhotos saiam do abismo e que atormentem o homem, mas não tem autoridade para atormentar aquele que tem o selo de Deus sobre a sua testa. Lá embaixo, página 72, tem um gráfico. No sexto selo, o Senhor sela os 144 mil servos do Senhor. No sexto selo, nós vimos aqui que quem são esses selados? Os cristãos, todos que têm o poder e a ordem de levar o Evangelho aos quatro cantos da terra, todos que são selados, que são participantes do corpo e do sangue de Cristo, estão selados pelo corpo e pelo sangue de Cristo. Aí então nós vemos que vão passar a primeira, a segunda, a terceira, né? Os 3 ais. Vai viver o livrinho, que a gente não vai ver, nós vamos pular essa parte do livrinho do material do nosso estudo. Nós vamos focar apenas nas trombetas e depois a gente volta com um resumo do livrinho. Então, esses 144 mil selados, aonde que a setinha dele vai finalizar? Lá na última trombeta. Por que na última trombeta? A gente vai chegar daqui a pouquinho nessa explicação. Os irmãos vão entender por que esses 144, esses selados, eles só vão se findar no 7º soar da trombeta, aonde vai acontecer, né, a revelação dos propósitos de Deus. Não é nem do Cordeiro, são os propósitos de Deus, que é o soar da última trombeta. E não foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes a tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como o da picada do escorpião. Eu nunca fui picado por escorpião, nem quero, mas diz que é uma dor muito grande, uma fadiga, uma dor agoniante. Eu não quero nem sentir essa. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Aí lembra aqui que eu falei? Que o dever das trevas era perturbar, tirar a paz. Então o inimigo ele estava para tirar a paz do povo e evitar que o povo se mate. Vamos lembrar lá do endemoniado de Gadareno. Se fosse tão fácil dele se livrar daqueles demônios, não era só ele se jogar no abismo? Se a legião quisesse aquele homem morto, era apenas ela fazer ele se jogar no abismo. O dever de Satanás sobre este período é atormentar o homem, é que o homem viva esse atormento, é permissão de Deus. Mas a Bíblia vai falar que esse tormento é apenas para os ímpios, para aqueles que não reconheceram Cristo. Tem um estudo que vai falar que quando o endemoniado de Gadareno é liberto, que aquela legião entra nos porcos, antes disso, a legião pede para que Jesus não o tire daquele lugar, não do jovem, mas sim do lugar. É tanto que na hora que as legiões se jogam no abismo, a cidade inteira
vem ao encontro de Jesus, pedindo que ele saia da cidade, porque ali era tomada pela potestade. É tanto que o endemoniado, quando ele é curado, ele é liberto, que a cidade, os moradores ordenam que Jesus saia da cidade. O jovem vira e fala assim: epa, eu vou também, aqui eu não fico. Então ele reconhece que ali não é um lugar para ele. E aqui nós vemos também que nessa permissão de Deus de que os gafanhotos tirem a paz, que perturbem os homens, também é dado a eles que a morte fuja deles, para que não possam morrer. Então a morte não é retirada. A morte, vai falar que a morte foge deles. Os gafanhotos pareciam como cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia o rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher, e os dentes como os de leão. Tinham couraça de ferro, e o som de suas asas eram como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. É justamente neste versículo que algumas pessoas vão falar que este barulho de muitas carruagens indo para a batalha de cavalos vai ser o barulho de helicópteros, que é muito parecido. Mas aqui nós estamos lidando com algo espiritual e não simbólico. É tanto que na palavra pode falar que a estrela que cai é dado a ela o poder que abra o abismo e que sai desse abismo estes animais. É diferente de outrora de símbolos que a gente tem na Bíblia, como castiçal, como o óleo, que são representações, simbologias. Vamos usar também o nosso batismo, que é uma simbologia do nosso reconhecimento da morte para o mundo e nascer para Cristo. Isso são simbologias, mas aqui nós estamos lidando com algo espiritual, com algo que o Senhor libera, que sai das profundezas do inferno. E tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar o tormento aos homens durante 5 meses. E tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Vendo? Então aqui nós não temos semelhança com os gafanhotos do Egito. Aqui são, como é que a gente vai usar o nome? Porque não é animal, nem um ser. A Bíblia também não cita como demônios. Então, não tem um nome específico para a gente falar, porque se a gente for inventar um nome também, está inventando, né? Não está tirando nada da Bíblia. Então, não fala o que é, é apenas gafanhotos e tem caudas. Se é a visão, não sei falar também se na Bíblia real, se essa é a tradução verdadeira. Eu creio que essa seja uma tradução mais próxima, para que a gente possa aproximar um pouco da visão de João Batista. João Batista não, pelo amor de Deus, do apóstolo João. Amém? Então vamos voltar aqui, caçar aqui o sexto anjo, né? Deixa eu voltar aqui para o material. Até aqui os irmãos estão compreendendo? Amém, glória a Deus.
Vimos as revelações dos gafanhotos. Em Joel, não vi, não achei. Pode ser que tenha, mas eu não até onde eu estudei, não vi. Sim, aí nós lembramos que nós falamos que esses gafanhotos ele não tem semelhança e nem é parecido com a praga do Egito. Isso aqui são bestas que saem do abismo, do inferno, que é libertada para atormentar. O dever dela é apenas esse, e é apenas esta vez que ela vai aparecer escrito na Bíblia. É apenas esta vez. Assim também como os 4 anjos que estão sobre o rio Eufrates. Eles têm ano, data e hora específica para ser libertado. No versículo de número 13 ao 21, e o 6º anjo tocou a trombeta e eu vi a voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 3ª parte dos homens. O número dos exércitos de cavaleiros era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, completei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraça cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça do cavalo era como cabeça de leão, e a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saiu da sua boca, foi morta a 3ª parte dos homens. Então nós vemos que esses 4 anjos estão presos sobre o rio Eufrates. Eu acho que a igreja aqui vai lembrar, no período de pandemia, houve uma grande repercussão sobre a seca do rio Eufrates. Os irmãos lembram? E muitos vídeos no Instagram, YouTube, de pessoas colocando que escutavam vozes de uma certa caverna, de um certo buraco, que se abriu quando o rio secou, e o povo falava que era a voz desses 4 anjos. O povo falava: os anjos, o fim do mundo está próximo, os anjos estão escutando as vozes dos anjos que estão presos debaixo do Eufrates. Mas eu creio que não é desta forma, porque a palavra do Senhor no livro das Revelações vem falar que tem um período certo, tem uma cronologia, tem todo um percurso, um tempo, que não é o nosso tempo, mas sim o tempo de Deus, que Ele não se baseia pelos nossos dias, horas, datas. E esse período, eu creio que não seja por essa hora, nem por esse período, é tanto que foi o período da pandemia, não lembro nem quando acabou essa pandemia. Não sei se foi ano passado, se foi o ano retrasado, não quero nem lembrar. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, quanto a sua, que parecia serpentes e tinha cabeça, e com ela causava dano. Estudos vêm falar que este cavaleiro, que sai junto com esses anjos, tem outras traduções, acabei de me lembrar. Tem
em traduções, estudos, que vai relatar estes 4 anjos como 4 poderes mundiais. Ele vai sair com um grande exército para matar uma terça parte da terra. Então tem teorias que estes 4 anjos são 4 demônios, que eles tomariam 4 poderes mundiais. 4 poderes mundiais são 4 países grandes, né? Um grande poderio de guerra, que tomariam, e esses 4 países tirariam a vida de uma terça parte da terra. Então, pode ser, aquela teoria que a gente está vivendo aqui no espiritual, que possa ser esses demônios, eles saem e eles mesmos ferem a terra, ou tem essa teoria também de que eles manifestem em 4, porque a gente tem a potestade, o principado, aquela hierarquia, para a gente lembrar, é um monte. Só é uma hierarquia, e cada hierarquia tem o seu poder, o seu poderio. Então aqui nós vemos também que tem essa parte da teoria, que ela não é descartada, mas também não é descartada que esses 4 demônios se levantem com o seu exército, que aqui está de 200, que eu fiz aqui, 200 milhões de cavaleiros. Então lá também a gente não pode descartar que a gente está lendo aqui um espiritual, né? E eles saíram como fogo, fumaça e enxofre, da mesma forma acabei de falar agora, eu esqueci o nome da cidade, de Sodoma. Quando cai lá as pedras de Saraiva com fogo sobre Sodoma, também tinham essas mesmas coisas de fogo, fumaça e enxofre. Então temos os mesmos sinais também lá na destruição de Sodoma. Nós vamos pular aqui algumas páginas, algumas lições. Aqui agora no capítulo, na lição de número 18, a gente vai ver aqui os 7 trovões e o livrinho. Essa aqui é uma representação, vou fazer um resumo aqui mais rápido. Aonde desce, tem a visão, né, do anjo de Deus que desce até João. Este anjo de Deus, quando a Bíblia vem se relatar, vem se tratar do anjo de Deus, até mesmo do Antigo Testamento. Ela vem falar assim, o anjo de Deus, ela vem falar do próprio Jesus Cristo. No Antigo Testamento, ele vinha como um sacerdote. Ele não tinha assumido o seu trono. No Novo Testamento para cá, ele assume o seu trono e é o Cordeiro, reconhecido como Cordeiro. E aqui João vai falar que desce até ele o anjo do Senhor com o livrinho que foi tomado das mãos do próprio Deus Pai, selado com os 7 selos. E o anjo vem até João com esse livrinho aberto, e João vai escutar os 7 trovões. E quando João se preparava para escrever o que ele ouve dos trovões, lembra também de Daniel? O Daniel recebe as revelações e o anjo do Senhor o impede que escreva, mas que ele segue. Com João vai ser diferente. Com João vai ser dado a ele o livrinho para que João coma o livrinho. E João vai descrever que quando ele come esse livrinho, o livrinho era doce como mel, mas quando chega ao estômago, ele amarga como fel. Nos estudos vai ter uma revelação de que quando João come aquele livrinho, é como a palavra de Deus, as revelações de Deus, a palavra ela é doce, mas quando você vai pregar, ensinar, essa palavra ela é amarga, é perseguido.
Então, as revelações, vai ter também algumas interpretações de que era necessário que voltasse aos tempos dos profetas que profetizavam a vida do Senhor. Então tem muita coisa que João viu através dos trovões, né? Que os trovões falavam a língua de Deus, as vozes de Deus. Então João escutou a voz do Senhor como um barulho muito alto de trovões. Quando João preparava para escrever o que viu, o Senhor mandou que ele selasse e guardasse com ele, e que voltasse a profetizar a vida do Senhor. Mas isso aqui a gente faz um estudo nele, mais para trás, mas é basicamente isso. O livrinho vai ser a palavra do Senhor, o cumprimento dos selos, das promessas do Cordeiro, e a ordem do Senhor para que João voltasse a profetizar, que fosse escrito, né, e deixasse para nós a Bíblia Sagrada e as escritas que João deixou e foi entregue para nós. Então, aqui resumidos, irmãos, aí nós vamos ter o santuário e as duas testemunhas. As testemunhas aqui, todos ouvem e sabem a história das testemunhas, né? Tem um período dela que vai ser morta e ela volta de novo. Então, a igreja aqui não é nenhum mistério para a igreja, a não ser o mistério de quem são as testemunhas. Mas a Bíblia também ela não fala ao certo quem são as testemunhas. Deixa eu só achar o que eu marquei. A sétima trombeta, no capítulo 11, versículo 14 ao 19. E passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Então nós vemos que no quinto selo é anunciado os ais, né? No quinto selo, no quarto mesmo, no quarto aí é anunciado os três ais, no quinto, no sexto e no sétimo são os ais, né? O acontecimento dos ais que o anjo anunciou. O terceiro e o último ai, que está descrito aqui no versículo 14. Versículo 15: E o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que se encontram sentados no trono, diante de Deus, prostrados sobre seu rosto, adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumistes o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados, os mortos para se dar o galardão, aos teus servos e os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Paramos aqui, página 101. Volta lá agora, página 72. Lá onde a gente viu aquele cronograma lá. Agora os irmãos vão entender. R$ 144.000 selados. Aonde será o porquê eles têm que ir até a sétima trombeta. Vamos aqui, ó.
versículo 18. Não fechei. Observe aí. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para ser julgado os mortos, para se dar o galardão, né? Então, para julgar os mortos e para dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos e os que temem o teu nome. Aí aqui a gente tem um cronograma aonde primeiro o Senhor, né, no arrebatamento, aí aqui nós na página 72, onde nós vemos lá os 144 mil selados, que vai se dar no seguimento, a Bíblia vai falar que a igreja verá sobre as nuvens o Senhor. A Bíblia só vai citar o Senhor sobre as nuvens, onde todo olho verá, na vinda dele sobre a 7ª trombeta. Quando a Bíblia vai falar sobre o soar de trombetas, o Senhor buscará a sua igreja. É a última trombeta, aonde os 144 mil selados receberão o seu galardão. Agora entenderam o porquê desse gráfico? Ele sairá do 6º selo e caminhar até a 7ª trombeta. Aqui nós vemos e descartamos a hipótese do arrebatamento antes dessa tribulação. Não faz sentido. Quem era o cristão que a besta iria perseguir? Quem seria? Não ficaria ninguém. Então, sobre o soar das 7 trombetas da 7ª, a gente vai ver 7 fenômenos. As nações iradas, vem a ira do Cordeiro sobre o povo, a ressurreição dos mortos, que foram mortos pelo nome, pelo Evangelho de Cristo, o tribunal de Cristo, o galardão, após o julgamento sobre os vivos, né? Primeiro, igual eu falei no ensino passado, que primeiro ressuscitarão os mortos, os mares darão aqueles que engoliu, que morreu, depois passará e os vivos todos subirão junto, nenhum à frente do outro. É por isso que lá no 5º selo é dado aos santos, aqueles que clamavam por sede de vingança, as vestes brancas, para que eles ansiassem, esperassem um pouco mais até a vinda do Senhor, até que se consumasse a 7ª trombeta, aonde vem acontecer o grande mistério de Deus, que vem se cumprindo na 7ª trombeta. Aí, sobre o 5º fenômeno, o galardão, o 6º, a destruição dos ímpios, e o 7º, a conquista do reino. Até os próprios fenômenos que acontecerão sobre a 7ª trombeta é resumido em 7 fenômenos. São 7 etapas. As nações iradas se voltarão contra Deus, né? Vamos recapitular um pouquinho atrás. As pestes lá dos selos, fome, as perdições. Aí vem então os cavaleiros, né? Aí vem o soar das trombetas, que é o castigo de Deus, né? do Cordeiro sobre o povo, sobre a nação, sobre a terra. E aí vem agora a consumação, onde os mortos ressuscitarão, o galardão daqueles que esperaram, que suportaram a tribulação, a perseguição. E aí depois dessa 7ª trombeta ainda acontece algo mais profundo um pouco. E aí vem a ira de Deus sobre a terra, sobre o ímpio. As trombetas é o castigo do Cordeiro, mas as taças é a ira de Deus se derramando sobre a terra, sobre o ímpio, sobre
todo o pecado acometido e enterrado sobre as terras. Aqui nós fechamos aqui o significado das 7 trombetas. A 7ª trombeta, Cristo toma a posse do reino do mundo inteiro. Depois daqui tem a prisão, a derrota do dragão. Aí vem o milênio, o período do milênio, o grande banquete. Depois do milênio, ele é solto, volta a pelejar de novo contra os santos do Senhor. Então a gente tem nós estamos apenas começando, vamos dizer assim, o livro do Apocalipse. Então, deixa eu ver se eu lembrei aqui daquele material que eu mostrei para vocês no penúltimo ensino. Deixa eu ver se eu trouxe de novo. Vai ajudar também. Eu acho que eu não trouxe. Não veio. No próximo eu trago e eu mostro em que lugar do mapa cronológico, na escatologia, que está aqui o soar da 7ª trombeta. Espero que eu não esqueça, mas eu não vou esquecer não de trazer, porque no gráfico dá para os irmãos entender. Eu mostrei, lembra? Eu mostrei o início da abertura dos selos, que a gente vê hoje, a gente vê o início das dores, mas tem a abertura dos selos, e se ela se inicia, que a gente crê que ela se inicia no período dos 7 anos do anticristo, e vai até o soar das trombetas, até a sua prisão, né? Até o período dos 7 anos. Eu creio que seja de acordo com esse cronograma. O cronograma também ensina isso. E o nosso ensino também que foi passado, está sendo passado, ele crê dessa mesma forma. A gente tem um cronograma, tem a escatologia que mostra isso. Então aqui os irmãos entenderam o significado das 7 trombetas. Não ficou dúvida de nada. Se ficou, pergunte. Próximo ensino, a gente vai focar em outras coisas. Ficou dúvida? Ele é simples, né? Vai ter versículos à frente, capítulos à frente, que vai ser uma descoberta até mesmo para mim. O próprio material, ele se explica, mas nós vamos lidar com muitas mais simbologias. Os selos, as trombetas e o derramar das taças, ele não tem tanto mistério no seu linguajar, mas certas revelações que João teve para frente desses fenômenos tem muito significado, tem muita pesquisa para fazer. Amém? Aqui eu agradeço a oportunidade.